Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos abençoe, nos traga temor, nos faça enxergar aquilo que está te incomodando em nós, nos faça, meu Pai, ter essa sensibilidade espiritual mais apurada, que a Tua palavra nos abençoe, nos dê entendimento e use a minha boca. Se o Senhor não nos der entendimento, se o Senhor não nos revelar, meu Deus, então não vai surtir efeito de salvação. Nós dependemos de Ti, a palavra é Tua. Sei que o Senhor tem um desejo de salvar os perdidos, de fortalecer quem está fraco. Então, que essa palavra sirva para isso, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Gênesis 5, versículo 21, diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com quem? Com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha para mim, por favor, deixe a sua Bíblia aberta e preste atenção no que eu vou falar. Eu conheci pessoas que começaram bem e foram bem até o final. Eu conheci, inclusive pessoas da minha própria família que começaram a servir Jesus, a andar na presença de Deus e conseguiram se manter bem até o último dia de vida. Hoje já não estão mais nesse mundo, mas eu não tenho dúvida nenhuma da salvação dessas pessoas. Tem gente que você ainda fica com dúvida, né? Você fala assim: tomara que tenha no finalzinho da vida aceitado Jesus, ouviu falar tanto dele, tomara que no finalzinho tenha se arrependido. Mas você deve conhecer pessoas que são firmes com Deus, que não brincam com a vida espiritual, pessoas que levam Deus muito a sério. Você conhece gente assim? De repente você é uma dessas pessoas que levam Deus a sério, que quer terminar a sua caminhada com Deus no céu, que quer completar a carreira, que quer a sua salvação. Enoque foi assim, ele andou com Deus, chegou um momento que Deus tomou Enoque para si. Uma das coisas que me deixa mais triste é ver a pessoa esfriar, desviar, olhar para trás, abandonar a fé. Eu sei que isso não entristece só a mim, entristece a Deus também. Agora, o pior não sou eu ficar triste ou Deus ficar triste. O pior é que se a pessoa não despertar, não se arrepender, não voltar para o caminho certo, ela vai ficar triste eternamente e ninguém vai poder fazer nada por ela. Ela esfriou, ela enfraqueceu, ela voltou de onde ela tinha saído. Eu sei de onde Deus me tirou e eu sou grato a Ele e agradeço a Ele muito por ter me tirado de onde Ele me tirou. Eu louvo a Deus pela misericórdia dEle na minha vida. Reconheço que se não fosse Ele, eu estaria perdido. Aqui eu não estaria.
Agora, eu quero falar com vocês hoje sobre perder a sensibilidade espiritual. O perigo de você se tornar um gelo. O perigo de você ficar frio espiritualmente e não conseguir ir até o fim. Vocês lembram que algumas semanas atrás nós falamos sobre Sansão? Você lembra disso? Um homem que a história dele me dá temor, porque ele brincou com o que não poderia brincar, mas os inimigos não brincaram com ele. Se você brincar com sua vida espiritual, o diabo não vai brincar com você. A primeira oportunidade que o diabo tiver contra nós, você pode dar certo que ele vai aproveitar, porque ele não perde uma brecha, ele não perde uma oportunidade. Ele joga pesado, ele quer almas, ele tem um objetivo de levar o máximo de almas para o inferno, para sofrer com ele, porque ele já está condenado. Sansão, ele foi passando dos limites, e aquele homem que era muito forte ficou muito fraco, e aquele homem que os inimigos gemiam na mão dele, os inimigos sofriam por causa da força dele, os inimigos começaram a zombar dele, a fazer ele de palhaço. Uma mulher, uma pessoa entrou na vida de Sansão. Cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Uma mulher entrou na vida de Sansão, chamada Dalila, e ele abriu o que ele não poderia abrir para ela. Tem coisas que nós não podemos abrir por nada, nem por ninguém. Ele fez uma coisa que custou caro para ele, e ele foi perdendo a sensibilidade espiritual, e sem perceber, ele se arrebentou. Vigie, porque o diabo está de olho na nossa alma. Vigie, porque nós estamos perto do fim. Cuidado, você que antes tinha aberto mão de coisas e agora voltou a fazer essas coisas. Você tinha largado, você tinha parado. Mas o pior não é você ter voltado a fazer as coisas que você tinha largado. O pior é você não estar percebendo o quanto isso está te distanciando de Deus e te aproximando do diabo. Essa falta de sensibilidade, ela é perigosa. Às vezes, a vida está indo bem, economicamente, sentimentalmente, mas se sua vida está indo bem em algumas áreas e você está mal espiritualmente, se conserte, senão a sua queda vai ser muito feia, porque não dá certo brincar com Deus. Brincar com Deus custa caro. Me dá temor falar o que eu vou falar agora. Tem mais gente afastada lá fora do que pessoas firmes com Deus dentro da igreja. Você sabia disso? Você tem noção da quantidade de pessoas que o diabo já esfriou? Ou que a pessoa esfriou e deu lugar ao diabo? Porque é fácil colocar a culpa no diabo.
Você sabia que tem gente aqui lutando para ficar firme? Ela está aqui com sono, cansada, talvez até sentindo uma dor, mas ela não abre mão de buscar Deus. Você sabia que tem gente que amanhã vai ter que acordar bem cedo, tem coisas para fazer ainda hoje, mas ela não abre mão de ouvir a palavra de Deus, de buscar Deus, de ficar cada vez mais firme com Deus. Sabe por quê? Porque ela não quer perder a salvação dela. Ela não quer deixar a alma dela dando sopa para o diabo. Como os inimigos aproveitaram os vacilos de Sansão. Ele foi mentindo, ele foi brincando, mas a hora que os inimigos agarraram ele, não brincou não, furou os olhos. Amarrou ele com correntes, colocou ele para ficar rodando moinho, trazia ele para a festa para zombar dele. Para os inimigos, ter Sansão fraco era uma glória. Para o diabo, nos ver fraco é uma vitória para ele. Uma vitória. Olha a importância do Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós nas nossas fraquezas. Eu confesso para vocês, se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Tem horas que eu fico pensando, né? Deus disse que nós vamos ter o galardão por termos servido a Ele. E eu fico pensando, meu Deus, não merece nada, é só misericórdia do Senhor mesmo. Porque o Senhor é que nos capacita para fazer a tua obra, ainda vai nos recompensar. Só o Senhor mesmo. Não há como sobreviver espiritualmente falando nesse mundo mau sem o Espírito de Deus. É questão de sobrevivência. O Espírito Santo, ele fala, ele incomoda, ele constrange, ele tenta de alguma maneira nos despertar. O problema é quando a pessoa vai resistindo, ignorando, rejeitando, ficando surda para o Espírito de Deus. Então ela vai entristecendo, apagando ele, até que ela perde e se arrebenta. Nós estamos vivendo a época de Mateus 24:12. Coloca para mim, por favor, na tela. Vamos ler aí. Mateus 24:12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha para mim, por favor. Esse amor aqui em relação a tudo, tá? Os animais estão sofrendo na mão dos homens. Você sabia disso? Nós estamos vendo coisas absurdas. O animal não faz nenhum mal para o homem, mas você vê aí, estão fazendo com os cachorros. Você está vendo o animal gemendo, porque a Bíblia diz que o homem dos últimos tempos seriam cruéis, e você está vendo a crueldade do homem, coisa que você fala assim, não é possível. Como é que a pessoa chega a esse ponto? Sim ou não? Esse amor está se esfriando com Deus, que é o pior, por causa do pecado. Pessoal, teve coisas que eu comprei para mim, que quando eu comprei, eu gostei tanto. Eu já tive assim, uma determinada roupa, que quando eu comprei eu gostei tanto. Isso já aconteceu com você? Mas eu usei tanto, que eu gostei. Ficou legal em mim, parecia que fizeram para mim. Quando eu bati o olho eu gostei. Só que passou um tempo,
Perdeu a graça. Já aconteceu isso com você? Você já não usa como antes. Já não tem mais o que tinha antes. Tem coisas que você gostou na loja, você levou para casa, chegando em casa, já deu uma esfriada, você, ai meu Deus, por que eu comprei isso? Já aconteceu isso com você? Isso pode acontecer com as coisas, mas isso não pode acontecer com Deus. Ele é o meu Senhor desde os meus 16 anos e ninguém pode ocupar o lugar dele na minha vida. As coisas, outras coisas tomam o lugar. Você gosta de determinada roupa, daqui a pouco você já não gosta mais. Você compra um carro, você fica todo com esse carro, daqui a pouco você acostuma com o carro. Não é assim? Você quer outro melhor, você quer outro mais novo. As coisas podem perder o valor na nossa vida. Não tem problema. Mas será que Deus está perdendo o valor para você? Será que você está achando normal coisas que antes não era normal? De repente é normal para você não meditar mais. É normal não orar mais como orava. Talvez para você como cristão é normal não jejuar. De repente para você coisas que não eram normais agora são. É triste, mas é a realidade de muita gente. Pessoal, com o tempo, nós vamos envelhecendo, como fala em 2 Coríntios, esse versículo é interessante, 4,16. Olha só. Olha só. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior, o quê? Se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha para mim, por favor. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, há 30 anos atrás, eu era mais novo. Eu pego minha foto quando eu comecei a pregar, é bem diferente o lado de fora, mas o lado de dentro está se renovando. Ou seja, pode a idade ir chegando, mas a frieza espiritual não. Você tem que estar bem espiritualmente, você tem que buscar. Às vezes a pessoa vem para a igreja e na hora de um clamor financeiro, ela clama com tanta fé. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. O coração dela está cheio de preocupação com as dívidas. Ela quer muito vencer na vida. Então o coração dela está cheio disso. Ela clama. Quando fala, ore pela família, ela só falta derrubar o templo. Por quê? Porque o coração dela está cheio de preocupações com os problemas dentro de casa. Problema do filho, do marido, da esposa. Mas quando fala, busca o Espírito Santo, ela é uma geladeira, um freezer. Por que ela não abre a boca? Porque o coração dela não está cheio de sede, de vontade de conhecer Deus. Isso é triste, sabe por quê? Preste bem atenção para você entender, é muito triste. Porque eu estou falando da sua alma. Não teve o dia que veio o dilúvio? Teve. Vai ter o dia também da volta de Jesus, não sei quando vai ser. Agora não vai ter o dia de você se entregar? Por que não hoje? Por que não nessa noite? Teve o dia do dilúvio, Noé avisou. Ninguém deu atenção, estavam distraídos. E eu percebo que é do mesmo jeito hoje, bem que Jesus falou, será semelhante ao tempo de Noé. As pessoas estão distraídas. A maioria das pessoas vem para a igreja quando o bicho pega. Você sabe como é que nasceu a primeira igreja? A igreja primitiva? As pessoas não iam para a igreja por causa de uma bênção, não. As pessoas iam para a igreja por amor a Jesus. E elas sabiam que os bens seriam confiscados. Elas sabiam que iam serem perseguidas. Elas sabiam que poderiam ser mortas.
mas elas amavam Jesus de tal maneira que elas sabiam que tinham que se reunir escondidas. Uma pressão terrível. Hoje tem pressão? Não, você está aqui na casa de Deus. A igreja fica aberta de manhã, de tarde, de noite. Tem palavra para você ouvir todo dia. Hoje é fácil ser cristão. Talvez esse seja o motivo de uma vida tão rasa espiritualmente, tão fraca. Não precisa buscar tanto. Não precisa ir tanto. Como é que você está espiritualmente? Se essa noite fosse a noite da volta de Jesus. Você não está vendo? Eu falei que a natureza está gemendo por causa do homem. Os animais estão gemendo por causa do homem. O ser humano está gemendo por causa dos seus pecados. Porque nós estamos no tempo do fim. As pessoas estão olhando como notícia normal. Isso é normal, está ficando normal. A guerra, agora outra guerra aqui, outra guerra, normal. Não é normal não. O amor de muitos vão se esfriar. Lute para o seu não se esfriar. A apostasia vai vir forte, muita gente vai cair na fé. Mas nós temos que estar de pé. A nossa sede por Deus tem que aumentar. A nossa sensibilidade espiritual tem que estar apurada. Quando algo está sensível em você, qualquer toque dói, não é assim? Quando você está com alguma coisa sensível no seu corpo, alguma parte do seu corpo sensível, e alguém vai te dar um abraço, você, está doendo aqui, não aperte não. Você sente. Mas tem gente que não tem mais sensibilidade espiritual. O Espírito Santo já se apagou, ó. Ela já está perdida, ó. Ela já colocou coisas, pessoas no lugar de Deus, ó, há muito tempo. Eu não sei como você está, mas Deus separou essa noite para te renovar, para te acender novamente, para levar para você essa sensibilidade espiritual, esse temor com a sua alma, que Jesus pagou um preço tão grande e não quer que ela pereça no inferno. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero agora buscar a presença de Deus junto com você. Mas olha para mim, por favor, e entenda bem o que eu vou te falar, por favor. Você não é obrigado a nada. Nada com Deus é obrigado. Jesus sempre usou se quiser, quem quiser. Se você não quiser nada com Deus, eu vou te respeitar. Segue sua vida. Amém. Vai em frente. Depois assuma as consequências. Mas a vida é sua. Se Deus respeita, eu também respeito. Eu estou aqui tentando despertar você. Eu não quero que você seja o próximo a se desviar do caminho de Deus. Eu não quero que você fique iludido, espiritualmente falando, achando que porque está dentro da igreja, você está bem. Porque você pode estar dentro da igreja, pior espiritualmente do que quando você não vinha na igreja. Sabia disso? Deus conhece você. Ele sabe quem é você sozinho, sozinha. A sua intenção, o seu interesse, as suas inclinações, aliás, as nossas. Eu sabia que esse assunto ia mexer com o inferno e o diabo não ia aceitar perder ninguém. Por isso que você vê o diabo manifestando. Nós não vamos perder tempo com o diabo, não. É chamar o chefe e mandar embora. Eu quero que você ganhe tempo, é buscando Deus, é na presença de Deus. Há quanto tempo você não busca de todo o teu coração? Há quanto tempo você vem na igreja e sai do mesmo jeito? Não muda nada.
Há quanto tempo Deus está tentando, te incomodando com alguma coisa e você está resistindo? Nós vamos apagar as luzes e vamos buscar. Você sai daqui frio hoje, você sai daqui gelado hoje, ou do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. Mas se você for humilde, ainda que você esteja muito frio, o Espírito Santo vai interceder por você e vai te ajudar. Não pense, não deixe ninguém te distrair, por favor, nem tirar sua atenção. Não pense que depois da morte pode mudar alguma coisa. Não pense. Morreu perdido, vai continuar perdido. Morreu salvo, vai continuar salvo. É vivo que nós decidimos. Amém? Não é depois que morre, não. É vivo. Eu não sei quanto tempo Deus vai te dar mais nessa terra. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: as pessoas que vão para o inferno, elas vão ficar lembrando das oportunidades que tiveram. Elas vão ficar pensando, poderia estar no céu. Mas quem estiver no céu, Deus vai fazer nova todas as coisas. E a pessoa vai ficar agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, o Senhor me salvou. Obrigado pela vida eterna. Daqui a pouquinho tudo isso aqui acaba. Uma das pessoas que mais me falou de Jesus, uma das pessoas que mais cuidou de mim espiritualmente, uma das pessoas que mais colocou temor em mim. Eu tive pessoas que colocaram muito temor, que me ajudaram, que tiveram paciência comigo. Membro antigo, obreiro, pastor, que me ajudou, que me ensinou. Mas uma das pessoas que foi exemplo para mim foi minha sogra. Hoje eu tenho certeza que ela está na glória. Ela foi fielzinha até o fim. Até o fim. Talvez você tenha sua mãe salva, seu pai, seu avô, sua avó, uma tia sua, uma pessoa que te levou a palavra um dia e foi exemplo para você. Seja agora exemplo para outras pessoas. O mundo tem que ver Deus em nós. E esteja olhando firmemente para Jesus. Firme, não tire os olhos dele. Escute isso aqui. Você já colocou linha na agulha? Já colocou linha na agulha? Minha esposa esses dias estava gemendo. Me pediu ajuda. Você coloca a linha na agulha olhando para o lado, é? É assim, olhando para a vida dos outros? Como é que você coloca? Centrado, com os olhos firmes. Você não pode olhar para o lado, é aqui, é centrado. Olhe para Jesus assim. Amém? Firme. Independente das aflições que você passar nesse mundo, independente de tudo, esteja com Jesus. Esteja. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Ganhando ou perdendo? Com Jesus. Firme com Jesus. Ame Jesus. Passe pelo que for. Pela aflição que for. Não deixe uma aflição tirar você de Jesus. Porque vale a pena. Ele salva. Ele é o nosso Salvador. Se você reconhece que você não está mais sensível à voz de Deus como antes, talvez nem Deus fala com você como antes, porque Deus não vai ficar falando com quem não quer ouvi-lo. Quando você fala com a pessoa que não está dando atenção, você fala, olha para mim, preste atenção meu filho, preste atenção minha filha, estou falando para o seu bem. Quando você fala, a pessoa não dá ouvido, você fala, não fala mais não. De repente nem Deus está falando mais com você, porque você não é mais sensível à voz dele. Você entrou no automático, na religiosidade. E se você quiser mudar isso hoje, sai do seu lugar agora e vem aqui. É para mim mesmo. Essa noite foi para mim. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13, por favor. Isaías 43, 13.
Vamos pedir a Deus para falar conosco agora. Já achou? Rápido assim? Levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fala através da tua palavra. A boca é do homem, mas a palavra é tua. Abre o entendimento, meu Pai, para nós compreendermos a tua palavra. Orienta-nos, meu Pai. Abre a nossa visão, fortaleça a nossa fé, mas que essa palavra nos abençoe, nos dê ouvidos que possam te ouvir, espirituais, para que possamos sair daqui falando: Deus falou comigo, em nome de Jesus, amém. Diz assim, hoje, olha bem para mim aqui antes de nós lermos. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza de Deus. O que é que nós vamos falar? A grandeza de Deus. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, lê alto, eu sou. Olha só. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agora lê alto. Quando, olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta, vamos continuar lendo Isaías. Quando nós paramos para pensar na grandeza de Deus, não tem como não ficar maravilhado. Até quando você olha para uma formiga, uma coisa pequena, você vê a grandeza de Deus. Você vê a formiga carregando coisas maiores do que ela. Você vê a formiga trabalhando em equipe, sendo perseverante. Tem horas que você não sabe como é que ela chegou na sua casa. Mas você vê Deus nas coisas pequenas. Você vê Deus nas coisas mínimas que Ele criou, mas perfeitas. Perfeitas. Quando nós olhamos para o céu e imaginamos: meu Deus, só criou tudo isso. Ele criou como se nós estivéssemos lavando louça. Simples para Ele a criação. Hoje nós podemos olhar para o céu, Ele criou e encheu o céu. E nós podemos olhar para o alto e imaginar: alguém criou isso aí. Ele é perfeito. Ele é muito grande. Ele criou e Ele mede o céu com a palma da mão. Um dia desse eu peguei o barco, fizemos o propósito de fazer a oração da pesca maravilhosa, entramos no mar. E foi entrando o barco, falei: aqui tá bom para a gente orar, não precisa entrar mais não. Ele falou: você não quer mais para lá não? Está ótimo aqui, vamos orar. Aí eu fiquei olhando a imensidão do mar, falei: meu Deus, tudo isso cabe na concha da tua mão? Eu estou vendo, com as minhas limitações, eu estou vendo muita água, mas o Senhor pega todos os oceanos na palma da mão, mede o céu a palma. É na mão desse Deus que está a sua vida, tá? Ele é muito grande, Ele é poderoso. Ele disse: antes que houvesse dia, eu sou. Agindo eu, quem? Me diga quem, qual é o homem, qual é a pessoa que possa impedir ele de agir? Me diga qual é o demônio, me diga qual é a pessoa que tem condições de impedir ele de agir. Não tem. Não tem. Eu não sei qual é a sua situação. Eu sei que às vezes, por sermos seres humanos, nós sentimos o baque, nós nos abatemos, desanimamos, sabe, às vezes algo mexe com a gente, mas logo, se você é de Deus, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele te encoraja. O fato da pessoa estar com medo é porque ela não está atentando para a grandeza de Deus. A mulher disse que um médico chegou para ela e falou assim: olha, é melhor a senhora ir para casa, o caso da senhora não tem jeito.
É melhor a senhora ficar perto da família. Disse que ela ia morrer naquele ano. E a filha dela orando por ela, ela também orando, ela foi curada. Ela disse: todo ano eu vou lá fazer o meu check-up. E o médico pergunta: tu não morreu não? E ela diz assim, ela disse para o médico assim: doutor, acho que você vai morrer primeiro que eu, hein? Só Deus faz isso. Só Deus tem poder para tudo. A palavra oni é todo. Ele é onipotente. Se ele tivesse poder, gera muita coisa. Se ele tivesse muito poder, mais ainda. Mas ele tem todo o poder. Ele tem poder para ressuscitar, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para tudo. Que esse Deus trabalhe na sua vida esse mês, para ser o melhor mês para você. Que esse mês Ele ponha a mão na sua vida. Que esse ano seja um ano diferente para você glorificar Ele. Mas Ele é muito grande. Quem, me diga quem tem poder para impedir Deus de agir? Então acho que eu fico pensando assim: meu Deus, como é que a pessoa tem medo da inveja? Como é que a pessoa tem medo de olho grande? Como é que a pessoa tem medo de um problema, se Deus é tão grande? Às vezes você pega uma coisa na mão que está pesada para você, cai. Se eu pegar um copinho com água e jogar aqui na minha mão, não seguro. Mas Ele pega tudo na palma da mão. As nações que são consideradas grandiosas para nós, para Ele não quer dizer nada. Todas as nações, todas. Os homens se acham poderosos, morrem e Deus continua vivo. Você não veio da evolução. Seu tataravô não era macaco não. Outro veio do macaco. Leia 43 versículo 1. Vamos lá, vamos ver se nós viemos do macaco mesmo. É bom que você já tire as dúvidas agora, né? O que é que diz aí? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. O que é que ele diz aí? Fique com medo de todo mundo, não é não? O que é que ele diz? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és o que? Meu. Quando passares pelas águas, o que é que ele diz aí? Eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha para mim, por favor. Ele está dizendo que não vai ter lutas? Honestamente, está dizendo isso? Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que tem fogo. Mas ele pegou Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo que o ser humano se apavora. Ele passeou no fogo. Ele disse que vai ter água, mas nós não vamos nos afogar. O que é que ele já fez com a água, bispo? Ele já abriu o mar vermelho, no resfolgar das suas narinas, ó. Abriu o Jordão. Um dia Jesus falou: vou andar, agora eu vou andar sobre as águas. O que é que ele faz com a água? Ele fez a água sair da rocha. Ele pode tudo. Me diga o nome de uma doença que Ele não pode curar. Me diga o nome de um problema que Ele não pode resolver. Me diga uma situação que para Ele fica assim, sabe, pensando o que fazer. Ele tem saída para tudo. Para tudo. Você não é cobaia não. Seu caso não chega até Ele, Ele fica assim: e agora, hein? É difícil demais. É assim? Não. Ele disse: eu te criei, eu te formei. Você vai passar pelo fogo, mas eu estou com você. Você vai passar pela água, mas não vai se afogar. O que é que ele está dizendo? Você pode passar pelo que for, eu sou com você. Vai dar certo. Uma vez, ele falou com um peixe grande e disse assim: ó, coloca Jonas lá na areia. O peixe obedeceu? Obedeceu. Ele fala com os animais obedecem. Ele falou com os animais: um casalzinho de cada um entra na arca. Entraram? Entraram. Ele falou para o corvo: leva lá a comida para o meu servo lá. Leva a comida lá para o profeta lá no riacho, vai lá. Leva um sanduíche para ele lá. Levou. Ele fala. Os animais obedecem.
Ele é muito grande. Se Ele abrir uma porta para você, escute isso aqui, ó. Se Deus abrir uma porta para você, se Ele abrir uma porta para você, não tem diabo, não tem ser humano, não tem calúnia, não tem inveja, não tem difamação, não tem injustiça, não tem ninguém que feche, porque está escrito: se Ele abrir, ninguém fecha. Se Ele abriu, pode te perseguir, pode se levantar, pode acontecer o que for. Ele abriu, está aberto, ninguém fecha, ninguém quebra, ninguém tira. Você pode enfrentar lutas, você pode enfrentar guerras, mas a porta continua aberta, porque foi Ele que abriu. Mas também tem uma coisa, ó. Se Ele fechar essa porta, não tem diabo, não tem ninguém, não tem nada que consiga abrir. Que Ele feche as portas dos problemas na sua vida, mas que Ele abra as portas da vitória esse ano, porque esse ano você vai arrebentar. Diga: eu vou arrebentar. Diga: Deus é grande. Sabe o que é que eu estou lembrando aqui? Olha bem para mim agora, para você entender. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu falei que Ele é Ele é todo, onipotente, todo o poder está com Ele, onipresente. Não tem lugar que você consiga se esconder dEle, não tem lugar que Ele não esteja. Ele está em todos os lugares, e Ele consegue escutar todos ao mesmo tempo. Tem gente orando aqui em São Paulo agora, tem gente orando no Rio de Janeiro, tem gente orando em Minas, tem gente orando em Sergipe, tem gente orando nos Estados Unidos, tem gente orando no Japão, tem gente orando na África, e Ele escuta todos ao mesmo tempo e responde todos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, toda a ciência, toda a sabedoria está com Ele. Me diga um que dá conselho a Ele, me diga um. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Acima dEle não tem ar, não tem vida. Ele está acima de tudo. Nossos olhos nunca viram Ele, mas nós cremos na palavra dEle. Tem gente incrédula? Tem, porque ela acha que não tem ninguém acima dela. Então, como ela não pode, ela acha que não existe um ser que possa. Mas o que você não pode, Deus pode. O que você não consegue, Deus consegue. E eu estou lembrando aqui, sabe de quê? Daquele homem que era envolvido com os espíritos malignos aqui de Suzano. E ele me procurou um dia e ele disse assim: bispo, eu servia os espíritos, e eu era uma pessoa muito determinada. E ele disse que fazia os trabalhos no cemitério. E um dia ele parou numa cova e falou: vou fazer o trabalho aqui, vou fazer um trabalho aqui. E ele disse que o espírito que aparecia para ele, apareceu e falou assim: ó, com esse aqui não. Ele falou: não, mas eu quero esse aqui não. Mas eu quero saber por que com essa cova não, por que com esse defunto não. Aí ele falou: porque o lá de cima não deixa não. Mas eu quero aqui. Não, não deixa não. Então você quer dizer que ele é mais forte do que você? Ele falou: é. Então agora estou largando você, estou buscando ele. E ele veio para a igreja e entregou a vida a Jesus, porque não tem ninguém maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus, ninguém. Quando ele criou o sol, ele colocou no lugar certinho. Mais perto queimava o ser humano, mais longe nós morríamos de frio. Mas lá no céu não vai ter sol, porque ele vai ser a nossa luz. Ele é muito grande. Eu não sei porque você está com medo. Eu não sei porque você fica sem dormir. Aliás, eu sei, porque você está esquecendo da grandeza de Deus. Ele não é um boneco. Um dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar que Ele é Deus, vai reconhecer que Ele é Deus. Um dia Ele parou o vento. Quem para o vento? Ele parou o mar. Os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tudo obedece a Ele. Espero que você obedeça a Ele, porque esse Deus, mesmo sendo tão grande, nos amou tanto que se fez homem, só para nos dar a oportunidade de salvação. E é muito triste, se você arrebentar profissionalmente e sair desse mundo derrotado espiritualmente, e sua alma queimar no inferno eternamente. Muito triste ver tudo obedecendo a Ele, tudo, menos o ser humano. É muito triste isso, muito triste.
ver o ser humano resistindo tanto o Criador, me dá temor, sabia? Eu estou pregando aqui, mas me dá temor. Eu já prego há 30 anos, mês que vem eu faço 30 anos que eu estou pregando como pastor na Igreja Universal, 30. E 35 anos caminhando com Jesus. Eu sei que Ele vai cobrar de mim. Eu sei que a minha cobrança vai ser forte, porque Ele está trazendo você para dar ouvidos à palavra que está saindo aqui do altar. E eu quero que você saiba que a responsabilidade é sua, porque eu estou te mostrando a grandeza dele. Jó estava, mal por causa dos problemas, e Deus chamou Jó para uma conversa, e começou a fazer perguntas para Jó, que Jó ficou em silêncio, que não tinha como responder. E ele disse: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em outras palavras, o Senhor sabe de tudo, eu não sei de nada. O diabo tentou de tudo que é maneira contra Jó. Deus disse: pode ir, mas não tire a vida dele. O diabo matou ele? Não. De repente o diabo já tentou te matar tantas vezes, mas não mata, porque Deus te guarda. E o diabo não pode fazer aquilo que Deus não deixa. Eu não entendo como uma pessoa de Deus fica com medo de coisas tão pequenas, tão insignificantes. Porque você não pega seus problemas e entrega na mão dele, e depende dele, e confia nele. Eu não estou pedindo para você se apegar a mim, eu estou pedindo para você se apegar a Deus, porque eu sou ser humano igual a você, cheio de falhas, cheio de erros, mas creio que essa palavra é verdadeira. Se Ele falou, acontece. Ele disse para Abraão: Sara, sua mulher, daqui a 1 ano vai dar luz a um filho. Aí Sara, sabe aquela risada sem graça? Como quem diz: coitado de mim, coitado do meu velho Abraão. Aí ele falou assim, Sara riu. Ela disse: não ri não, você riu, porque Deus sabe o que ninguém sabe. Ele nos vê por fora e por dentro. Ele conhece sua intenção, sua inclinação, sua inquietação. Ele conhece. Eu estou falando de um Deus. Bispo, mas minha situação, estou aqui porque eu estou cheio de problemas, minha situação está impossível. Mas Ele é o Deus do impossível, e é com Ele que você vai contar. Amém? É com a palavra dele, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Se Ele abrir, está aberto. Se Ele fechar, está fechado. Se Ele falar que vai dar certo, não tem diabo que impeça e faça dar errado. Agora agrade a Ele, tenha fé nele, porque você vai arrebentar. Amém? Você vai arrebentar crendo na palavra dele, se apegando a ele. Não é se apegando à igreja, não é se apegando ao pastor. Não é para sair daqui e falar: pô, o pastor pregou uma palavra forte. Que palavra forte esse bispo tem? Eu não tenho palavra forte nenhuma. A palavra é de Deus, a glória é de Deus. Foi Ele que trouxe você aqui, e é Ele que vai honrar a sua fé. Nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é grandão, Ele é poderoso. Eu levo uma fé tão grande nele, porque eu sei que Ele vai mudar a sua vida. Teve um homem que deu testemunho, achei tão lindo o testemunho dele, porque ele falou que chegou aqui e tinha ouvido do pai dele assim: você nunca vai ser nada, e agora nessa igreja tu já é um zero à esquerda, nem sei o que tu é mais. E ele disse: e hoje eu sustento meu pai, dei uma casa para meu pai, pago o plano de saúde para meu pai, que o meu pai não sabia o tamanho do meu Deus, mas agora meu pai também está buscando Deus comigo. Deus é muito grande. Você pode estar humilhado, você pode estar no fundo do poço, a mão do nosso Deus alcança. Você vai sair dessa, porque Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel. E se você está aqui com humildade, com sinceridade, com fé, Ele vai te ajudar. Claro, luta nós vamos ter. Tem dias que a gente chora. Já chorou? Tem dias que o couro come mesmo. Tem dia que fecha o tempo. Tem dia que o mundo desaba na sua cabeça. Tem dia que acontece coisas que você nunca imaginou que iria passar. Mas pode confiar, porque tudo vai cooperar para o seu bem. Na hora assusta,
Na hora você fica sem acreditar, mas depois você vai ver que está tudo dentro do plano desse Deus. Ele é muito grande. Ele vai nos responder agora. Se você crê, fique em pé, diga: Deus é grande. Fala com fé: Deus é grande. Você sabe como é que eu falo com o diabo? Eu estendo a mão para baixo, tá? Quando eu falo com Deus, ó, para cima. Amém? Porque Ele está acima de nós. Nós não somos nada, mas Ele é tudo, Ele é tudo. E Ele está aqui para te ouvir. Que coisa, hein? De repente ninguém quer te ouvir. De repente sua situação financeira está tão feia, você chega no banco, o gerente fala: misericórdia, ela vem de lá, diga que eu não estou. Teu gerente está correndo de você. Tem familiar seu que de repente quando pega, toca o número, misericórdia, nem vou atender. Você sabe que a pessoa viu, visualizou, mas não atende. Mas é mais fácil falar com Deus do que com as autoridades desse mundo. Ele é muito simples, muito simples. E Ele só precisa de uma coisa. Não é que você fale bonito. Eu não falo bonito, eu falo errado, mas eu falo com fé. E tenho certeza que Ele me ouve. Eu quero que você agora ore. Não dependa da minha oração. Eu quero ver você andando com suas próprias pernas. Eu quero ver você clamando. Eu quero ver você invocando esse Deus. Porque que Ele faça você viver o sobrenatural esse ano. Que Ele faça a mão poderosa dEle te acompanhar esse ano. E você possa ter muitas alegrias. Se você diz: bicho, eu estou na tempestade, eu estou num vendaval, estou numa luta, eu estou numa guerra, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, que nós vamos clamar esse Deus agora. Venha cantando: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como nosso Deus. Olha para mim, por favor. Olha para mim. Olha bem para mim aqui, ó. Abre os olhos, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Tudo. Olha aqui para a tela. Poxa. Será que esse Deus, pode soltar aí? Será que esse Deus aí, que criou tudo, só com o poder da sua palavra, olha a grandeza dele. Será que esse Deus aí vai falhar com você? Será que esse Deus que criou o universo e o homem está tentando ainda descobrir quantas estrelas tem? Eles falam aproximadamente que cada hora descobre mais. Será que esse Deus tão poderoso não vai te ajudar? Será? Pensa. Pode tirar, por favor. Será que esse Deus vai falhar com você? Olha aqui para mim. Ele é imutável. Nós mudamos. Nós ficamos mais velho, mais gordinho, mais magrinho, mais chatinho. Vai ficando velho, vai ficando mais chato, né? Vai ficando velho, vai ficando chato. Eu sei o que é isso. Eu tenho 31 anos de casado. Sabe o que eu falo? Deus, obrigado. Minha mulher tem uma paciência comigo danada. A gente vai mudando. Deus é imutável. Ele é o mesmo do passado. O mesmo. Ele é santo, puro. Ele é o único que é perfeito aqui. Tudo depende dele para existir, mas ele não depende de ninguém. De ninguém. Ele não depende de ninguém. Ele não busca conselho com ninguém. Você faz aniversário, fica mais velho, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo todo poderoso. Ele é o mesmo do passado. O grande eu sou. Ele trouxe você aqui hoje. Você tinha que estar aqui hoje.
Você tinha que estar ouvindo essa palavra, porque a partir de hoje vai depender dele. Não estou falando de religião. Bispo, eu vim aqui, eu sou macumbeiro, você é bem-vindo. Sou católico, sou espírita, não importa. Eu estou falando de Deus. Ele é Deus, Deus é Deus. E se Ele é Deus, creia que Ele vai te ajudar. Você não vai ver Deus, você não precisa de nenhum objeto para ter fé nele. Não existe objeto que dá sorte. Você precisa crer na palavra dele. Quando você fechar os olhos agora, você vai falar com Ele, você vai clamar a Ele. E Ele que estava esperando esse momento de você clamar, pedir ajuda a Ele, mostrar sua dependência, Ele vai te responder. E depois desse clamor, você vai ter paz, você vai ter certeza que vai dar tudo certo. Hoje tu dorme, hoje tu vai deixar aqui todo o seu peso e vai sair daqui em paz.